Oi, gente. Estou aqui revivendo os velhos tempos do PLE, né? Que era o período letivo especial, que a gente gravava as aulas online, né, para os alunos. Esses vídeos que vocês viram antes desse de hoje são todos da época do PLE. Eu já tinha dito isso a vocês. Então, finalmente vocês vão ter um vídeo que é feito para vocês mesmos, né? E para mim é bom porque eu estou fazendo o vídeo e eu estou pensando em vocês, diferente da outra vez, porque como era online, então eu ficava vendo, nem todo mundo abria a câmera, né? Então, eu não, na verdade, eu não conhecia os alunos, para falar a verdade. Então, o que é que eu vou fazer? Eu estou aqui com meu cafezinho, que sempre tinha um cafezinho, mas aí eu sei quem são vocês, eu sei quem é Everton, eu sei quem é Manuel, Lucas, Letícia, Nathalie, Alejandro, Rafael, Gustavo. Tô lembrando mais de Ruama, tô lembrando mais do nome do pessoal da tarde do que da noite. Mas eu, pelo menos, mesmo que eu não me lembre dos nomes todos, mas eu me lembro das carinhas de vocês, então mais ou menos eu vou fazer a aula para vocês. Aí é como eu falei, eu vou, na verdade, assim, dar uma geral nos processos psicológicos, colocar outros vídeos, e eu quero que vocês vejam os vídeos que eu coloquei aí. E aí na terça-feira a gente faz uma discussão mais geral sobre os processos psicológicos, à exceção de inteligência, porque eu vou dedicar mais uns diazinhos, mais um dia especialmente para inteligência. Tá certo, gente? Então agora, com essa situação, a turma da tarde e a turma da noite ajustou. Ficou igual agora. E aí eu já postei a aula sobre a percepção a partir da Gestalt, né? Então tem uma aula aí sobre Gestalt que eu ia falar presencialmente, mas aí eu postei a aula da quase meia hora de uma aula aí sobre Gestalt, então isso já vai ajudar demais vocês. Eu vou tentar não ser tão longa como eu era nos vídeos do PLE, né? Porque a gente vai ter a chance de se encontrar e de quando se encontrar a gente retomar essas questões. Mas aí o que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão fazer isso? Na medida em que eu for dando a aula, né? Vocês vão abrir o computador de vocês, olha. Vocês vão abrir o computador de vocês no slide que eu já deixei lá sobre os processos cognitivos para vocês irem acompanhando, porque a aula é sobre os processos cognitivos, então vocês vão acompanhando, tá certo? Então vejam, vou tentar, como eu falei, vou tentar fazer tudo bem resumido, no máximo eu quero em, digamos, 20 minutos, meia hora, conseguir terminar essa aula para não ficar muito longo para vocês. Viram que eu tô toda arrumadinha, botei até batom para vocês, minha gente? Então, vamos lá. Percepção. Né? Então, a turma da tarde teve essa aula com esse slide aqui sobre percepção. A turma da noite não teve, mas aí eu vou retomar porque eu quero que vocês igualem de novo para ter aquela chance de vocês poderem, né, oscilar entre tarde e noite. Teve uma colega de vocês que perdeu uma aula por conta disso, porque ela era da noite, assistiu a aula à tarde, estava uma aula na frente e terminou perdendo essa aula, né? Então, bora lá. Então, eu começo discutindo o que é que são processos cognitivos. Vocês vão ver aí no slide que tem logo essa pergunta. Mas, então, o que são processos cognitivos? Então, eu trago sempre aquela discussão que cognição quer dizer conhecimento. Então, lembrem de incógnita, que é o membro desconhecido, né? A incógnita é o membro desconhecido de uma equação, de uma função. Então, os processos cognitivos, cognita, cognição, cognitivo, tem a ver com conhecimento. Os processos cognitivos são aqueles processos que nos permitem conhecer o mundo, aprender o mundo, conseguir de alguma forma, organizar no próprio pensamento o mundo que está do lado de fora de mim. Então, o primeiro processo que a gente estuda é o processo de percepção, sendo que inicialmente eu faço toda uma discussão sobre o que é atenção também, mas aí eu vou postar para vocês um vídeo, uns 2 vídeos sobre atenção, para vocês
porque com o pessoal da tarde eu já tinha discutido, para eu não repetir também essa parte de atenção. Então, resumidamente, a ideia de que a atenção, ela é o processo que faz com que eu foque num determinado aspecto em detrimento dos demais aspectos, porque o mundo é um caos de estímulos, né? O mundo oferece a gente um caos de estímulos e eu preciso, se eu for aprender todos os estímulos que o mundo me oferece, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, o que vai acontecer é que isso vai dificultaria demais o meu processo de aprendizagem. Então, na verdade, a gente não apreende o mundo como um todo, né? Os estímulos como um todo, a gente foca em um determinado estímulo, a gente dirige a nossa atenção para esse determinado estímulo para poder apreendê-lo, né? Para poder percebê-lo e tal. Lógico que existe, como eu falei para a turma da tarde, né? Existe essa atenção direcionada, essa atenção voluntária, essa atenção que é própria das funções mentais superiores, né? Voluntariamente dirigir, focar num determinado aspecto, por exemplo, mas existe também uma atenção fluida, que é o que faz com que, por exemplo, eu perceba as coisas que estão ao meu redor e que, na verdade, nem me dê conta disso. Como eu disse, eu dei um exemplo para o pessoal da tarde, que era o seguinte, né? Você vai de ônibus para a universidade, e quando você chega à noite e diz, uma pessoa desapareceu no caminho do trabalho, essa pessoa trajava tal roupa, tinha não sei, aí mostra a foto da pessoa, e essa era a roupa que ela estava usando, e de repente você diz, engraçado, eu vi essa pessoa na parada de ônibus. E aí, veja, você não focou sua atenção para aquela pessoa, mas faz parte dessa atenção mais fluida e dessa percepção, que uma percepção mais global do espaço, uma percepção periférica, que você não se dá conta precisamente, mas que está lá também está acontecendo. Então, a gente não vê só o que vê, no caso da percepção visual. A gente não vê só aquilo que a gente foca. A gente vê também essa coisa que está periférica em relação a nós. Inclusive, por exemplo, a pessoa pode ter algum tipo de trauma ou comprometimento no sistema visual ou neurológico que afeta o sistema visual, de modo que comprometa essa percepção lateral aqui, essa percepção que não é a percepção focada. Do mesmo jeito, a percepção auditiva. Vocês estão aqui me ouvindo, mas se passar o carro do ovo lá aí na sua janela, você vai, mesmo que não seja o seu foco principal, mas de forma periférica, você também vai ouvir. Então, o fenômeno de atenção é um fenômeno importante, é um processo importante exatamente para o processo da percepção. Então, o que é que vem a ser a percepção? Vou ler o que é que está no slide, né? A percepção é o processo de organizar e interpretar os dados sensoriais recebidos, sensações, para desenvolvermos a consciência do ambiente que nos cerca e de nós mesmos, interpretando esses dados através das nossas possibilidades e das nossas subjetividades, da nossa subjetividade. Então, o que é que eu quero dizer, né? O que é que o autor quer dizer com essa definição de percepção? A ideia de que a percepção é o processo que faz com que eu organize os estímulos recebidos, o estímulo recebido e interprete esse estímulo dando um sentido a ele. Porque, veja, nós temos os órgãos dos sentidos, os receptores relacionados aos órgãos dos sentidos, e esses receptores me permitem capturar sensações. Então, a sensação, por exemplo, uma sensação luminosa, uma sensação auditiva, a sensação, ela é algo que é mais ou menos percebido da mesma forma que por todas as pessoas que estão com aqueles órgãos dos sentidos em plena condição. Por exemplo, se eu tiver sem óculos, a minha sensação aos estímulos visuais vai ser bastante diferenciada, e, consequentemente, vai comprometer a minha percepção.
Então, óbvio que a gente tem que considerar as diferenças individuais, mas as pessoas mais ou menos percebem as coisas, mais ou menos sentem, têm a sensação, esse sentir não é sentir no sentido de sentimento, né? É no sentido de sensação. Então, tem a sensação, capturam esses estímulos mais ou menos do mesmo jeito. Agora, como cada um vai interpretar esse estímulo, aí isso sim depende das percepções. E a sua percepção tem a ver com os seus órgãos receptores, né? Com seus receptores dos estímulos que lhe possibilitam receber as sensações, mas tem a ver também com experiências anteriores, com conhecimento daquela situação. A sua percepção de uma situação que você conhece é diferente da percepção de uma situação que você não conhece. Então, experiências anteriores com aquela situação ou com aquele tipo de estímulo, a sua subjetividade. Então, um exemplo da experiência anterior, né? Se você é uma pessoa que toca violão ou toca algum instrumento musical, quando você ouve uma música, eu posso ouvir uma música, você vai ouvir também. Se você, digamos, é um baixista, muito possivelmente você vai ficar ligado no contrabaixo, no baixo dessa música, para ver como é que está sendo ali, né? Percebendo como ele está sendo tocado. Então, porque você tem uma experiência anterior, você é capaz, por exemplo, de identificar uma nota de base da música, porque você tem uma experiência anterior com aquilo. Então, a experiência anterior vai fazer com que a gente perceba um estímulo de uma forma ou de outra. Então, bora lá. A distinção entre sensação e percepção. Página seguinte do slide, tá certo? A distinção entre percepção, sensação e percepção é exatamente essa de que eu falei, né? A sensação tem a ver com essa recepção. Você tem receptores no seu corpo que capturam aquele estímulo que vem do ambiente, que vem, né, de algum lugar de fora do seu corpo ou de dentro do seu corpo. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E você interpreta esse estímulo, dando um sentido a ele, organizando-o ou organizando-os de uma determinada forma. E aí sim, percebendo, a partir da sua experiência, a partir da sua subjetividade, a partir da sua atenção, do quanto você está atento àquilo também. Então, o som pode vir, se for um estímulo auditivo, mas você está atento a uma outra questão e aquilo passa e alguém diz, você ouviu isso? Não ouvi não ouvi nada, estava tão ligado em outra coisa, pensando em outras coisas. Então, tudo depende também desse foco, dessa atenção. Na turma da tarde, eu falei um pouco sobre hiperatividade, transtorno de hiperatividade, e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Me lembrei até de João, do aluno da tarde, que me fez uma pergunta sobre essa questão, se a gente podia ter separadamente ou o déficit de atenção ou a hiperatividade. Aí eu disse que sim, que existe esse transtorno completo, mas existem também pessoas que têm mais o transtorno do déficit de atenção e outros a hiperatividade. Inclusive, os estudos mostram que é mais comum nos meninos a hiperatividade e nas meninas é bastante comum, quando tem o transtorno, é mais comum o déficit de atenção. E o déficit de atenção é mais difícil de ser identificado do que a hiperatividade. Então, é por isso, talvez, que a gente tenha mais diagnóstico em meninos do que em meninas, porque o menino termina tendo mais um comportamento de hiperatividade. Mas eu vou colocar também algum vídeo para vocês sobre hiperatividade. Eu estou quase em 15 minutos, eu já sei que eu não vou conseguir, eu acho que eu vou gravar um vídeo de cada, eu acho que eu vou fazer desse jeito. Então, bora lá. Então, como é que é? Segunda página, que tem a fisiologia da percepção, viu, minha gente? Querem um cafezinho? Então, a fisiologia da percepção. Então, distinção entre sensação e percepção. E aí, o caminho você vai ter, observem aí, abram o slide e vão acompanhando pelo slide. O estímulo vai ser capturado pelos receptores. Você vai ter uma sensação, por exemplo, quando a gente fala assim, sensação térmica, é a sensação de calor. É aquela sensação que tem a ver com
com o seu tato. O calor, você não sente o calor pelo olfato ou pelo paladar, né? O calor é pelo tato que você percebe. Então, você vai ter a sensação, né, a partir dos receptores, eles lhe fornecem uma determinada sensação, e na medida em que você interpreta essa sensação, aí você chega na percepção. Então a gente falou também na turma da tarde, né, mas agora para a turma da noite também, a questão dos receptores relacionados aos processos de percepção. Então a gente tem 3 receptores fundamentalmente relacionados ao processo de percepção: os interoceptores, os proprioceptores e os exteroceptores. Então, os interoceptores são aqueles receptores que estão dentro do nosso corpo e eles nos fornecem informações sobre o nosso corpo. São os interoceptores que vão me fazer perceber se eu estou com sede, se eu estou com fome. Então, é interessante que... Vou tomar mais café antes que ele esfrie. Que alguns estudos dizem o seguinte, que os receptores para fome e sede, eles estão muito próximos ou são os mesmos e tal, né? Ou tem mais ou menos uma mesma configuração. Então, muitas vezes você tem uma determinada sensação dessa falta, né? E aí a gente vai e tende a comer logo. Mas muitas vezes, se você beber água, ou tomar alguma coisa, você vai ter uma sensação de saciedade. Porque esses receptores, interoceptores para sede e para fome, eles são os mesmos, ou não sei exatamente, mas ele pode causar, né, essa sensação de que, essa ideia de que você está com fome, mas na verdade, se você beber água, se você tomar alguma coisa, vai passar. Lógico que tem a questão do estômago, né, de que também você vai encher o seu estômago, mas ainda assim, você tomando a água, você alivia também a sensação da fome, né? Então, a sensação da dor no interior do corpo, né? Então, aquela dor, o exemplo que eu dei para a turma da tarde, se você quebrar um osso, né, ou trincar um osso, luxar, e se você não tivesse receptores interoceptores para a dor, você não ia saber que você tinha quebrado um osso, por exemplo. É diferente se você leva uma queimadura com uma ponta de cigarro, aí não é um interoceptor, porque ele não está informando sobre algo. Essa dor não é uma dor interna, é uma dor que vem, né, na sua pele pelo contato do cigarro quente com a sua pele. Então, a queimadura que aquilo causa. Então, são aqui na pele, a gente está falando dos esteroceptores. Então, enquanto que os interoceptores vão informar toda essa questão de dentro, a dor no estômago quando você está com fome, refluxo, azia, todas aquelas sensações que você tem dentro do seu corpo, né? A sensação da cólica, a dor da cólica, tudo aquilo estaria relacionado aos interoceptores. Os esteroceptores são bem fáceis de entender. São aqueles ligados aos 5 sentidos. Então, tato, olfato, visão, audição, paladar. Então, os esteroceptores são aqueles receptores que me permitem receber estímulos externos a mim e ter a sensação desses estímulos externos. Então, ver um objeto longe de mim, eu tenho receptores na minha visão que vão fazer com que eu capture esses elementos, né, que estão fora de mim. Audição também, né, e aí estímulos auditivos vão ser capturados pela audição, estímulos olfativos, estímulos gustativos, né, que tem a ver com paladar. Então, os estímulos gustativos, a gente tem as papilas gustativas na língua. Inclusive, na língua, você tem uma região que sente mais o salgado, o amargo. Então, se você fechar a boca e eu colocar, se você fechar os olhos e eu disser, abra a boca e colocar alguma coisa na sua boca, você vai saber se eu coloquei algo salgado, doce, né? Você é capaz de identificar, e se você tiver uma experiência anterior com aquilo, você é capaz de dizer o que é que eu estou colocando na sua boca. Esse gosto é de coco, né? Então, porque você já teve uma experiência anterior com coco. Aí você interpreta
a partir dessa sua experiência anterior e diz, esse sabor é um sabor do coco. Então, às vezes tem pessoas, por exemplo, se você fizer um suco muito fraco, tem pessoas que ficam meio na dúvida ali se aquele suco é maracujá, se aquele suco é laranja, né? Não consegue identificar muito bem qual é o suco. Ou se você adoça demais o suco, você coloca muito açúcar, muito adoçante, você tira também um pouco o sabor da fruta. Então, eu posso lhe dar um suco e dizer que suco é esse? Você tomar. Mas já tem outros sucos que eles têm um sabor, por exemplo, um suco de caju. Caju tem um sabor muito marcado. Então, se você tomar um suco de caju, dificilmente, se você já teve uma experiência anterior com o caju, dificilmente você não vai identificar que é um suco de caju. E aí, se você tiver, né, alguma deficiência, algum comprometimento nesses receptores, isso pode comprometer também a sensação e a percepção. Né? Então, no meu caso, se eu tirar meus óculos, eu não vejo absolutamente nada. Então, eu não sei, eu consigo identificar, por exemplo, cores, algumas cores de objetos e tal, mas eu não identifico os detalhes, eu não identifico os detalhes do rosto de uma pessoa se eu tiver sem óculos. Quando a gente pensa na poesia, né, o poema, na poesia, o poeta, ele fala, por exemplo, tem um poeta que eu gosto muito, que é o poeta João Manuel de Barros, e ele fala, por exemplo, no cheiro das palavras, no cheiro da cor, no cheiro azul. Então, quando eu falo em cheiro da cor, eu estou usando aí uma licença poética, porque as cores não têm cheiro. Né? Então, essas cores, elas podem ser percebidas e elas vão me dar certas sensações e promover certas percepções, como eu falei na aula para os alunos. Então, por exemplo, cores como... Não, isso eu tinha falado em outro canto. Corta aí. Cores como o azul, o verde, são cores que elas trazem uma sensação maior de calmaria. Um azul e um verde mais pastel, eu tô falando, né? Os tons mais pastéis. Quando você traz o laranja, quando você traz o amarelo, esse amarelo ovo, são cores mais fortes e que causam mais a excitação do que o relaxamento. Então, se você quiser pintar uma parede do seu quarto, é melhor que você pinte de um verdinho do que você pinte de um vermelho, por exemplo, para você poder relaxar e dormir. Então, os interoceptores, esteroceptores e os últimos receptores são os proprioceptores. Os proprioceptores são aqueles receptores que estão na pele também, do mesmo jeito que os esteroceptores para o tato, eles estão na pele, os proprioceptores são aqueles receptores que eles informam a localização do meu corpo, eles me dão essa sensação do meu corpo no espaço. Então, se eu levanto o meu braço, eu tô de olho fechado, eu não tô vendo o meu braço, mas eu sei que o meu braço está levantado, né? Eu sei que a minha boca abriu, eu sei que minha cabeça está inclinada para um lado. Então, quem me oferece esse tipo de informação são os receptores proprioceptores. Na página seguinte, que tem receptores e esteroceptores, vou tomar mais um pouquinho do café que já está quase no fim. Então, eu tenho aí que os receptores, os esteroceptores, eles possibilitam a captura de informações de coisas que são externas e podem estar distantes do indivíduo percebedor. Então, visão, audição, paladar, olfato, o próprio tato, não sei se o tato não está aparecendo aqui não, mas o tato também estaria ligado, porque o tato, ele tanto permite, né? Eu posso sentir uma sensação de frio, se eu entrar num ambiente frio, né? Se você entrar sei lá, você foi para uma fábrica de sorvete, você vai entrar num lugar onde os sorvetes estão guardados. Quando você entrar ali, você vai sentir o frio imediato. Então, esses são esteroceptores. Mas na pele também estão os receptores proprioceptores, né? Então, eu não botei aí, mas visão, audição, paladar e olfato. Aí eu coloco nesse slide, eu coloco o aparelho auditivo, né? Ouvido externo, ouvido médio, ouvido interno, e aí toda a configuração desse aparelho auditivo para vocês. Na página seguinte, cadê? Não teve... na primeira, desculpa, minha gente. Na primeira,
eu coloco, na primeira dos receptores esteroceptores, eu coloco o sistema visual, né? Um exemplo do sistema visual, então o olho, íris, córnea, cristalino, pupila, o vítreo, nervo óptico, retina e mácula. Eu mostro todinho como é, né? E vocês podem procurar para se informar mais como é esse funcionamento do olho, né? Então, depois o do ouvido, que eu falei já, depois os proprioceptores, que eu boto aqui a foto, olha, inclusive do homem vitruviano, que eu adoro esse desenho, né? Esse desenho feito por Leonardo da Vinci. Então, esse homem vitruviano, que é o homem circunscrito, né? Na circunferência, o homem vitruviano eu sempre uso como exemplo dessa ideia dos proprioceptores. E aí, em relação às percepções, só resumindo o que eu já falei, né? O que é que caracteriza as percepções? Então, as percepções relacionadas a essa questão da interpretação, dos estímulos, né? Recebidos, percebidos pelos receptores, e que essas percepções elas dependem da sua experiência anterior com a situação, né, do seu estado emocional. Então, quando a gente está num determinado estado, por exemplo, quando a gente está numa situação, uma pessoa que está numa situação de depressão, ela pode ter, em relação a algumas percepções do ambiente, ela pode ter uma distorção nessas percepções, ou não perceber algo, por exemplo, não, nem percebi que isso aconteceu, ou então ter algum tipo de percepção distorcida,